O racismo de Lovecraft, subvertendo o terror cósmico. Eu já ouvi muitas coisas de que Lovecraft era racista, basicamente. Mas o meu conhecimento acaba aí. Eu não sei nem quais as extensões do trabalho do Lovecraft fora de Cthulhu. Foi ele que criou? Eu não tenho certeza, na verdade. Vídeo de Nautilus, que já assistimos antes, sempre foi muito bom. Então... Nos nossos piores pesadelos, seres indescritíveis espreitam da infinitude do cosmos e do mais profundo oceano. Esses seres são tão alienígenas que sequer somos capazes de imaginá-los. E somos tão insignificantes que eles sequer sabem da nossa existência. O terror cósmico é o medo do desconhecido. É o medo da insignificância do homem perante um cosmos indiferente. O terror cósmico foi famosamente desenvolvido por Howard Phillips Lovecraft, nascido em 1890 nos Estados Unidos e falecido sem nunca alcançar sucesso em 1937. Considerado por Stephen King como o maior autor de contos de terror clássico do século XX. Receber esse título do Stephen King é um baita de elogio. Eu não acho que existe alguém melhor em contar histórias de terror do que o Stephen King. Tipo, ever. Stephen King é de fato o rei, sem piada. No pun intended, como dizem os estadunidenses. E uma enorme inspiração para as obras do escritor de O Iluminado. Mas além de uma referência do terror, Lovecraft também era racista, misógino, homofóbico, xenófobo e antissemita. Esse vídeo contém trechos de cartas de Lovecraft que podem ser ofensivas para muitas pessoas. Ok? Vamos lá? Que vídeo bem feito. É engraçado que, pelo que eu tô vendo, o Lovecraft é o próprio meme. Racista, nazista, taxista. Ele é tudo. Como eu falei pra vocês, o meu conhecimento acaba aí, nas coisas que eu ouvi dele e Cthulhu. Porque eu não lembro de ter jogado RPG. Na verdade, o RPG que eu joguei quando eu era adolescente, com os meus amigos, não era no sistema do Cthulhu. Eu acho que o único que eu joguei foi com o Cellbit, porque a Ordem Paranormal teve um período que usou o sistema do Cthulhu como base, não? Eu não lembro, na verdade. Eu nunca entendi muito da questão dos sistemas ali. E aí meu conhecimento acabou aí. Então, eu tô engajado no vídeo, que eu realmente quero saber. Primeira temporada? Isso. Além dos mais de 1000 poemas que o autor escreveu em vida, alguns absurdos descrevendo raças e culturas com jargões pejorativos impossíveis de serem mostrados nesse vídeo, o autor também escreveu inúmeras cartas. Em uma dessas cartas, para o Maurice Moe, de 1922, ele diz isso sobre a Chinatown de Nova York, em que ele descreve asiáticos de maneira tenebrosa e pede aos céus que despeje gases tóxicos contra os que ali moravam. A bastard mass of stealing mongrel flesh, without intellect. To heaven... Calma aí, é outra coisa. Mongrel flesh. Mongrel é tipo... bastarda. Ok, a tradução tá certa. Without intellect. To heaven, a kindly gust of cyanogen could asphyxiate the whole gigantic abortion. Em uma carta para Natalie Woolley, de 1934, falando sobre a violência no sul dos Estados Unidos por supremacistas brancos que já haviam tirado a vida de milhares de pessoas, o autor defende os linchamentos e intimidações da Ku Klux Klan. Extra-legal measures such as lynching and intimidation. Anything is better than the mongrelization, which would mean the hopeless deterioration of a great nation. Carai! As afirmações de que o preconceito dele era fruto da época não faz sentido. Mesmo no início do século XX, o ódio dele era muito além do status quo. O fato de... É que assim, eu acho que o argumento de que tipo, nessa época era mais comum ter esse tipo de pensamento porque a cultura era diferente, a história era diferente, tal. Eu acho que esse argumento pode ser válido, mas assim, até determinado ponto, tá ligado? Porque, realmente, a gente tá falando de 100 anos atrás, de um século atrás. E muita gente que a gente conhece que tem, sei lá, 90 anos hoje em dia, 100 anos hoje em dia, às vezes, pode até pensar semelhante talvez não com extensões tão absurdas como o que a gente tá lendo agora, mas até pode pensar semelhante a alguns pensamentos. Só que, tipo, quando você diz que linchamento e violência e gás pra matar todo mundo aqui é melhor que a
mestiçagem não é fruto da época, tá ligado? Fala mais dele do que da época. Entende o que eu quero dizer? Muitas pessoas serem racistas na época não minimiza o racismo dele. Exato. E outra coisa também, o argumento de tipo, na época era assim, era comum ter esse tipo de pensamento, isso implica então que todo mundo pensava isso, o que não é verdade. Certo? Não é verdade. Não era todo mundo que era racista em 1922. Então não é a época em si. Isso fala muito dele, não só da época. Um oceano de vídeos no YouTube e artigos na internet questionando se ele era ou não racista, dando incontáveis desculpas sobre esse ou aquele trecho, tentando justificar suas obras. Não tem como. Existem evidências o suficiente do seu racismo para que não haja espaço para a dúvida de se ele era ou não racista. Sim. Ele era racista e ponto final. Sim. Isso não significa que as obras do autor devem ser apagadas ou mesmo deixarem de ser lidas. Elas devem ser lidas, criticadas, questionadas e debatidas. Agora, o preconceito do autor jamais deve ser apaziguado ou separado da obra do autor, até porque isso é impossível. Eu acho isso muito difícil. Vocês provavelmente já me viram falando o contrário. Não, é perfeitamente... Vocês provavelmente já me viram dizendo, não, é perfeitamente é possível separar o autor da obra, dá pra ignorar, não sei o quê. Eu acho que depende muito. Depende muito de muitos fatores. E eu acho que depende muito da pessoa também. Tem gente que consegue apagar literalmente qualquer coisa que a pessoa fez, curtir a obra do artista e tal. Eu sempre cito o Michael Jackson como exemplo, porque, tudo bem, ele foi inocentado em tribunal, só que no fundo a gente não sabe. Ele até pode ter sido inocentado dentro da justiça, mas a gente não vai saber se ele realmente cometeu as coisas que ele cometeu, tá ligado? Que ele pode ter cometido. Agora, dá pra separar o Michael Jackson disso, a música do Michael Jackson disso. Nesse caso eu consigo. Agora deixa eu pensar em outro exemplo. Me ajuda, chat. Mas pensando assim, não sabemos nada sobre ninguém? Não, nada a ver. Eu sei que Lovecraft era extremamente racista. Não é o fato de que não sabemos, tá ligado? Kanye West, J.K. Rowling. Eu não sei se a J.K. Rowling é um bom exemplo. Pra mim, pelo menos, que eu tô pensando pra mim. Porque a J.K. Rowling eu já não gostava dela há muito mais tempo. De quando ela se mostrou extremamente transfóbica, tá ligado? The Weeknd e The Idol. The Weeknd e The Idol é uma boa, mas eu queria um exemplo de que eu não conseguisse separar o autor da obra, tá ligado? Eu lembro de ter falado da J.K. Rowling em relação ao jogo de Hogwarts Legacy, sobre os pedidos de boicote ao jogo e tal, e eu acho que daí a gente entraria num outro tipo de discussão, porque, sim, ela é a criadora de Harry Potter e ponto, do universo Harry Potter, só que eu acho que a obra tá além dela. Eu genuinamente acho que a obra está além dela. Vai viver por muito mais tempo além dela, porque um dos argumentos principais era esse. Qualquer coisa que a gente consome de Harry Potter leva dinheiro pra ela, e esse era o motivo do boicote. Tipo assim, qualquer coisa em relação a Harry Potter acaba caindo centavos que seja no bolso dela. Ou nesse caso, talvez milhares, não sei. É que eu geralmente acho que a obra tá muito além dela. Mas enfim, se o autor não passa esse ódio nas obras, então tá separando aí, ó. Pode ser também, enfim, eu não sei se eu vou conseguir pensar num exemplo muito concreto agora. Disney é um bom exemplo, mas tipo assim, Chris Brown e Rihanna. Chris Brown é um bom exemplo de que eu não consigo separar, pelo menos, eu não consigo separar as músicas dele do fato do que aconteceu. Porque também assim, não foi só a Rihanna também. Mesmo se fosse, eu já provavelmente não conseguiria separar. Eu definitivamente não conseguiria separar. Mas não foi só ela, tá ligado? Tem outros casos, outras pessoas. Não é um cara que eu consigo ouvir a música na minha playlist e pensar, que música legal. Não, eu não consigo tirar a imagem. Enfim, por isso que eu disse que depende. Eu acho que depende de cada pessoa e depende do artista em si ou do que aconteceu. Teve gente no chat que falou, Hitler pintou quadros que são bonitos. Difícil separar também. É difícil? Enfim, eu acho que depende de cada pessoa. A ideia de separar a obra do autor surgiu nos anos 20 com a neocrítica, mais ou menos na mesma época em que a ciência se tornava cada vez mais aceita como uma forma correta de enxergar o mundo. Okay. A análise literária, então, entendendo que uma das únicas chances de ser considerado um campo de estudo legítimo precisava ser vista como uma ciência também. Com isso, a neocrítica teve como objetivo separar a realidade e a intenção do autor de seu texto. Analisar o texto da forma mais objetiva possível, sem interferências externas. Ok. Se o texto não se sustentasse por conta própria, então era considerado um texto ruim. Já o pós-modernismo, resumidamente, mudou um pouco essa visão. Roland Barthes afirma que o autor está morto e que o texto é de importância do leitor e de sua bagagem, não mais do autor. Eu concordo um pouco com isso, porque é o que eu falei, por exemplo, da J.K. Rowling. Eu acho que o Harry Potter tá acima dela num ponto que ela vai morrer, 2 séculos depois, provavelmente, Harry Potter vai ser lembrado, vai ser lido, vai ter jogo, provavelmente, sei lá, vai que tem, não sei, e ela não vai mais ganhar dinheiro com isso.
tá ligado? Os descendentes dela podem ganhar dinheiro com isso, mas isso significa que eles devem pagar pelos pecados dela? Sei lá. A partir do momento que o texto sai das mãos de seu criador, as intenções dele já não importam mais. O texto então se torna um privilégio e uma responsabilidade do leitor. Suas interpretações e críticas são o que realmente importam, e não mais do autor. Como não somos robôs, hoje esses conceitos estão bem mais flexíveis. Sim. Mesmo à sua época, Barthes nunca entendeu a morte do autor como uma regra máxima que todo crítico deveria Isso. seguir. Eu também acho que não é tão preto e branco assim. Ainda eu acho que depende. E me parece impossível separar a nossa realidade, ou a realidade do autor, de um texto. A nossa percepção de mundo é influenciada pelo nosso ambiente, e apreciar qualquer forma de arte é uma experiência subjetiva. A partir do momento que eu sei que J.K. Rowling considera a vida dos meus amigos transexuais uma ameaça à sociedade, é impossível remover essa mancha da realidade de um texto como Harry Potter. Eu jamais vou abrir um livro da autora sem enxergar essa mancha, e isso vai afetar a forma como eu enxergo essas obras pro resto da minha vida. É isso que é foda. Eu já tava de saco cheio dela há muito tempo. E aí, começou a piorar. Eu acho que eu não vejo nada de Harry Potter há muito tempo. A última coisa que eu fiz realmente foi jogar o Hogwarts Legacy, e o fato de que era Harry Potter meio que importava pouco, pra ser sincero, porque eu gostei do jogo, eu gostava da batalha do jogo, eu gostava do estilo do jogo, e eu conseguia me desligar um pouco dela, tá ligado? Agora, é só ficar quieta também, né? Mas que caralho? Ninguém te perguntou nada, mulher? Isso, a partir do momento que você entende que as obras de Lovecraft estão profundamente enraizadas no preconceito dele, é impossível remover essa mancha, não importa quanta água sanitária você use. Sim. E se a sua escolha nunca mais tocar em um livro do autor, essa é uma escolha tão válida quanto qualquer outra. Lovecraft viveu em um Estados Unidos de mudanças, um país que tentava encontrar sua forma de sociedade e ainda longe de uma grande potência mundial imperialista como é conhecida hoje. Um país fundado por imigrantes que agora viu uma enorme chegada de estrangeiros após a Primeira Guerra Mundial. Mudanças como avanços científicos e tecnológicos, assim como um maior conhecimento da nossa posição no universo. E desse medo, uma crescente onda de ódio por todo o mundo que resultou na mais sangrenta de todas as guerras da nossa história. Como Alan Moore diz em sua introdução no livro The New Annotated H.P. Lovecraft. Sob essa luz, é possível perceber Howard Lovecraft como um parâmetro quase insuportavelmente sensível do pavor americano. Longe de excentricidades aberrantes, os medos que geram as histórias e opiniões de Lovecraft são precisamente aqueles dos homens descendentes de protestantes, heterossexuais, classe média e brancos, que eram os mais ameaçados pelas mudanças nas relações de poder e os valores do mundo moderno. É triste ver como essa perspectiva e esse medo tão irracionais do autor continuam vivos e fortes nesse mesmo perfil de pessoas do século XXI. Consigo imaginar como ele encontrava conforto em se colocar no papel de personagens que são tão insignificantes como qualquer outro ser humano perante a vastidão do cosmos. Uma mente frágil e incapaz de aceitar mudanças. É irônico que uma de suas frases mais famosas seja: a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. A ironia do destino, não é mesmo? A ironia do destino. Eu, sinceramente, não me afeto muito com nenhum caso, até porque eu não ligo muito nem pra quem canta, escreveu, criou, etc, etc. Na minha cabeça, eu não conecto o criador com a obra, e isso naturalmente. Pois é. É por isso que eu falei que depende. Por exemplo, eu tenho uma amiga que passou por, não muito, na verdade, bem recentemente, passou por uma sessão de quimioterapia longa. Uma sessão não, né? Foram 6 meses de sessões de quimioterapia. A gente é amigo mais ou menos desde os 10 anos de idade, assim que a gente virou amigo de verdade. E foi com 10 anos, na verdade 11 anos, que lançou Harry Potter pela primeira vez, assim, que chegou pra nós, né? E a gente leu tudo junto, por exemplo. E se tornou a história favorita dela. Ela é lésbica, inclusive. Se tornou a história favorita dela e tal. E ela me contou recentemente que uma das coisas que ajudou muito ela nas sessões de quimioterapia foi reler os livros de Harry Potter, que ela já leu, ela deve ter lido já umas 10 vezes, sinceramente. Toda a série, tá ligado? Ao longo desses últimos 23 anos de vida. E aí, ela mesma me disse mais ou menos o que eu acabei de ler no chat. Ela não conecta Harry Potter a J.K. Rowling, pra ela. Ela não vê essa mancha que outras pessoas veem. E o que ela me disse, na verdade, foi que as sessões passavam muito rápido de quimioterapia, que ela não se sentia tão enjoada, que ela sentia muita saudade da época do colégio. Então, esses eram os sentimentos que traziam pra ela. Então, no fim, vai de pessoa pra pessoa. O que eu vejo muito também, como eu falei, é a discussão sobre o dinheiro. Não, mas aí a gente tá apoiando financeiramente uma pessoa que diz que transexuais são uma ameaça à sociedade. E por aí vai, tá ligado? Só que esse argumento, eu não sei se ele é tão válido, porque, primeiro, que essa mulher já tem mais dinheiro pra cuidar de 20 gerações do que qualquer outra pessoa no mundo, provavelmente. Tô exagerando mesmo. E outra coisa, minha amiga não comprou livros novos.
Sabe? Tipo assim, eu não acho que é um argumento tão forte, entendeu? Porque a J.K. Rowling já passou dessa fase. Ela já passou da fase de relevância e de dinheiro. Ela já tem. De novo, eu acho que vai de cada um. Parei de Lovecraft com todos os meus sentimentos conflitantes. É como o autor estadunidense Victor LaValle abre seu livro A Balada de Black Tom. Como um jovem afro-americano, ele cresceu encantado com as obras de Lovecraft e de outros autores de terror. E hoje ele enxerga as manchas nessas obras. Esse livro foi uma forma de lidar com tudo isso que estamos falando. Reinterpretando um dos contos mais xenófobos de Lovecraft, O Horror em Red Hook, LaValle dá voz aos personagens marginalizados. Os personagens descritos por Lovecraft como... A população é uma confusão e um enigma. Elementos sírios, espanhóis, italianos e pretos se aglomerando um sobre o outro, com fragmentos próximos de regiões onde moram escandinavos e americanos. É uma babel de som e sujeira, e envia gritos em respostas às ondas oleosas em seus píeres encardidos e à litania monstruosa de órgão dos apitos do porto. Protagonizado por Charles Thomas Tester, A Balada de Black Tom retraça os acontecimentos do conto original, mostrando conflitos e realidades muito mais interessantes do que a do homem branco com medo da insignificância, da indiferença perante o cosmos. LaValle magistralmente subverte esse pensamento após uma extrema demonstração de ódio racial dos policiais. O terror ofegante com o qual o velho falava do rei adormecido. O medo da indiferença cósmica de repente pareceu cômico ou simplesmente ingênuo. Tester olhou de volta para Malone e o Sr. Howard. Além deles, viu as forças policiais nas barricadas enquanto empurravam a multidão de pretos para trás. Viu a fachada decadente de seu prédio com novos olhos. Viu os carros de patrulha estacionados no meio da rua como 3 grandes cães pretos, esperando para avançar em todas aquelas ovelhas reunidas. O que era a indiferença se comparada com a maldade? A indiferença seria um bom alívio, disse Tester. Caralho. Que pesado, né? Essas novas formas de enxergar o terror cósmico, sem ignorar os preconceitos de sua fundação, coisa que vinha sendo feita há muitos anos, trouxe algumas das obras mais interessantes do gênero. É um amadurecimento necessário, uma forma de questionar essas obras e de talvez dar um próximo passo. Videogames nunca tiveram a coragem de tentar algo desse tipo. O que vemos são adaptações medíocres de contos do autor, como o de mesmo nome Call of Cthulhu, de 2018, que não só se esforça para se esquivar dos preconceitos do material fonte, como não tem nada para dizer sobre seus temas. Apenas replicar de uma forma rasa e sem sentido uma história que já não se sustenta muito bem por conta própria. Então, esse é o ponto. Eu acho que quando é feita uma releitura, seja em forma de jogo ou de qualquer outra coisa, filme que seja, parece que quando eu vou assistir, eu tô esperando algum tipo de crítica ao original, sabe? Eu não gosto quando é feito de forma ignorando o elefante no quarto. O elefante azul no quarto. Vocês conhecem essa expressão? Tipo assim, quando, sei lá, você vai conversar com uma pessoa... Aí você dá, oi, tudo bem, como é que vai e tal, mas vocês têm um assunto inacabado, que é tenso, e aí os dois estão ali ignorando o elefante azul na sala? Vocês conhecem isso? Então, tipo assim, eu fico meio que... tem um elefante gigante aqui, azul. E a gente não vai falar sobre ele, tem certeza? Porque tá um pouco constrangedor não falar sobre ele. Eu queria acabar com isso logo, será que a gente pode falar sobre isso? Eu sinto que quando eu vou assistir alguma obra que eu sei que é... de uma pessoa controversa, se isso não é falado sobre, eu me sinto estranho. Eu prefiro que não ignore. E parece que eu espero algum tipo de crítica ao negócio. Jogos geralmente usam da estética do terror cósmico sem tocar nas questões políticas, o que muitas vezes gera representações fragilizadas do gênero. Isso não significa que não seja possível se inspirar no terror cósmico se afastando dessa base preconceituosa. O filme O Enigma de Outro Mundo ou o jogo Eternal Darkness são alguns exemplos que conseguem realizar isso muito bem. Os conceitos amplos do terror cósmico abrem portas o suficiente para serem explorados em cenários diferentes, mas eles não se sustentam por si só. E é entendendo isso que os citados anteriormente funcionam, mesmo que fugindo das questões mais complicadas do gênero, coisa que uma adaptação direta não tem a possibilidade de realizar. Talvez a gente devesse parar de adaptar as obras do autor? Pelo menos parar com adaptações acríticas. Soma, lançado em 2015, é um jogo de terror sobre existencialismo que toca em muitas das teclas do terror cósmico, mas sem apelar para criaturas incompreensíveis e o medo do outro. Soma consegue nos fazer questionar a nossa própria existência, a nossa posição no cosmos e a nossa capacidade de compreensão, sem nunca colocar as diferenças como parte desse medo. A Frictional Games saiu de Amnesia The Dark Descent, que continha muitos desses temas mais clássicos do terror cósmico, para algo muito maior e próprio. Soma evoca sentimentos que Lovecraft evocava, mas sem se apoiar na fobia que o autor tanto nutria. Ok. Outro exemplo é Call of the Sea, lançado em dezembro de 2020. Nele, você joga como Nora, que sofre de uma terrível doença hereditária que nenhum médico até o momento soube diagnosticar. Seu marido Harry decide então, por conta própria, encontrar uma resposta para essa doença, o que leva ele até algumas ilhas no Pacífico. Mas sem uma resposta do marido há mais de um mês, Nora decide procurar por ele nesse arquipélago.
O que Call of Duty faz de especial é abraçar de forma belíssima a cultura polinésia, estruturar sua ambientação e personagens nessa nova jornada de descobrimento e, por fim, introduzir o terror cósmico apenas como a resposta para esses elementos. O jogo foi inspirado no conto A Sombra de Innsmouth, mas ao contrário do que Lovecraft faz, de dizer que as criaturas da cidade de Innsmouth são pessoas corrompidas pelo mal, que ousaram se misturar com imigrantes e outros seres desconhecidos, em Call of Duty, Nora descobre ser parte dessa civilização diferente e entende que a sua doença é resultado da falta que faz na sua vida essa diversidade. E ao abraçar essas questões, Call of Duty enriquece sua história, usando do terror cósmico não para assustar, mas sim para encantar o jogador. Genial. Achei muito legal. Achei tão legal a ponto de ficar feliz de saber disso aqui e triste de não descobrir esse plot twist jogando o jogo. Esse é o quanto que eu gostei disso. Já seguindo um pouco mais de perto as fundações do gênero, Bloodborne é outro ótimo exemplo de como consolidar o terror cósmico em um cenário bem construído. A parte visual do que conhecemos hoje como Lovecraftiano está toda representada aqui. Criaturas com tentáculos no rosto, pendurado em construções oníricas, seres monstruosos corrompidos por algo profano e até lobisomens. Mas o que faz de Bloodborne interessante é a forma como ele subverte todos os problemas do gênero. Yharnam, a cidade onde o jogo se passa, é uma representação gótica de uma Londres antiga, onde imigrantes estrangeiros são vistos como inferiores. Você joga justamente como um estrangeiro que chegou na cidade em busca de uma cura. Ao conhecer os habitantes desse lugar, mais e mais você vai descobrindo a fonte desse preconceito enraizado e mais você vai lutando contra essas representações grotescas desse ódio. A causa para o mal em Yharnam é culpa da elite intelectual da cidade, os acadêmicos de Byrgenwerth e a Igreja da Cura, as supostas mentes superiores, como Lovecraft mesmo descrevia. Todo o ódio gerado por essas instituições parte dessa posição de falsa superioridade dos habitantes de Yharnam. E como Lovecraft jamais conseguiu fazer, Bloodborne representa todo esse medo e esse ódio com maestria, em cada uma das aterrorizantes criaturas que você precisa enfrentar. Eu nunca joguei Bloodborne, mas eu já assisti muita coisa e eu de fato nunca tinha entendido a história. Eu também nunca fui muito atrás. O terror funciona melhor. Então, por exemplo, é isso que eu quis dizer com... Isso pra mim serve como crítica, entendeu? Que eu tava falando do Elefante Azul, não sei o quê, eu não gosto quando não é falado sobre, de alguma maneira. Mas, por exemplo, até agora, a gente viu 2 obras que foram inspiradas em contos de Lovecraft, só que transformaram em alguma coisa melhor, entendeu? Isso pra mim já é uma crítica. Já é uma evolução, digamos assim, né? Reflete o nosso dia a dia, quando a nossa realidade é ameaçada e vemos o nosso cotidiano deturpado, através de metáforas, alegorias ou por subverter o que tomamos por garantido e nos remover da zona de conforto. Com o terror cósmico não é diferente. Não são os monstros indescritíveis que mais assustam nas obras de Lovecraft. Elas ressoam até hoje no nosso coletivo pelo que esses monstros representam. É o medo do desconhecido que gera o ódio capaz de causar o verdadeiro mal nos outros. É estar fora do considerado normal nos parâmetros da sociedade que atrai o verdadeiro terror do cosmos. É por isso que é impossível remover quem foi Lovecraft de suas obras. Os temas que o terror cósmico aborda têm como fundamento esse preconceito. Mas isso não significa que não podemos entender isso e subverter isso. Tipo assim, reconhecer isso, eu acho que é o primeiro passo pra mudar. Que é o que esses jogos fizeram, por exemplo. É exatamente o que tá sendo no vídeo. Eu concordo plenamente. Tipo, identificar que tem um problema não significa necessariamente enterrar tudo e qualquer coisa que Lovecraft fez. Porque já foi, já morreu. As obras dele podem ser transformadas em uma coisa melhor, entendeu? É tipo quando você tem uma ideia ruim e não descarta ela de cara, mas na verdade você fica ali cozinhando essa ideia na cabeça até talvez vir uma coisa boa, entendeu? O Cthulhu Mythos, o panteão de deuses. Então esse ler e gostar não significa que tu apoia o que ele pensava? Exatamente também, exatamente. Eu acho que esse é um mal atual, de achar que tudo e qualquer coisa relacionada a uma pessoa, se você, sei lá, falou uma coisa bem de uma pessoa X, significa que você endossa tudo que ela faz, tá ligado? Eu lembro de uma polêmica que teve quando Bolsonaro foi eleito e as pessoas queriam cancelar a Nilce, cadê a chave? Porque ela seguiu o Bolsonaro no Twitter, se eu não me engano. E ela mesma disse, gente, eu tô seguindo porque eu quero saber das coisas, eu quero ler, eu quero criticar, e seguir não significa endossar. Ponto. Tá ligado? O terror cósmico, diferente do que muitos pensam, não foi criado apenas por Lovecraft. Muitas dessas criações vieram de autores da mesma época que ele, alguns amigos, alguns desconhecidos que pegaram emprestado essas ideias e se expandiram. O Mythos acabou se tornando uma coleção de criaturas fruto de várias mentes, que se formaram e ganharam vida própria ao passar dos anos.
Autores como os já citados Stephen King, Alan Moore, assim como Junji Ito, Ridley Scott, Guillermo... Muita coisa de World of Warcraft, por exemplo, dos deuses antigos e tal, eu acho que tiveram muita inspiração em Lovecraft. Del Toro e incontáveis outros criadores se inspiram e expandem os mythos. A criatura gigantesca, com tentáculos no rosto e asinhas, está impregnada na cultura pop para sempre. O gênero de terror hoje... Como é que é o nome daquele deus antigo ali? De WoW? Eu esqueci completamente. É inseparável desse universo. Nossa senhora! O dos olhos, dos pesadelos, esse que tem um tentáculo aí. Nizote. Muito obrigado, Nizote. Eu tinha esquecido completamente. Impregnada na cultura pop para sempre. O gênero de terror hoje é inseparável desse universo. Se as obras de Lovecraft um dia cairão no esquecimento, isso apenas o tempo dirá. Mas enquanto existir luz nelas, esses cantos escuros não podem ser ignorados. Precisam ser ainda mais iluminados que todo o resto. Nunca devemos ignorar os preconceitos que serviram de fundação para essas obras, e sim questioná-los e debatê-los. Se podemos tirar algum proveito disso tudo, é que podemos sim subverter esse medo preconceituoso, para que as novas gerações não só entendam os problemas e a moral grotesca do passado, como tenham como fonte histórias muito mais complexas, diversificadas e humanas. E eu digo mais, eu não acho que as obras dele têm que cair no esquecimento. Eu acho que elas não têm que cair no esquecimento. Eu acho que o fundamento, o preconceito do fundamento das obras dele devem ser mostradas também e discutidas, porque quando a gente não conhece a própria história, a gente tende a cometer os mesmos erros. Então eu não acho que tem que ser apagado, eu acho que tem que ser mostrado. E também mostrado como algo com um fundamento ruim, moralmente ruim. Para se inspirar no futuro. Caralho, já acabou o vídeo. Que vídeo bom. Eu achei que faltava mais. Muito bom. Deixa eu copiar o link pra vocês aqui. Que absurdo, não tá inscrito ainda. Tá aí o link, chat. Dá um like. Considerem apoiar. Nautilus. Eu não lembro quantos vídeos a gente assistiu já, mas eu não lembrava de ser tão... Não sei, eu acho que esse tem uma qualidade a mais. Não sei se faz sentido o que eu tô dizendo. Gostei muito do vídeo. E eu acho que não existe uma resposta simples sobre separar o artista da obra. Eu acho que é muito pessoal. Porém, quando ele é cultura pop, como cultura popular, né, no caso... Como foi difundido a partir das obras de Lovecraft, eu acho que tem que ser mostrado e discutido e apontado esses pontos. Eu acho não só importante, como eu acho responsável fazer isso. Enfim, excelente vídeo, eu gostei muito.